Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Denir passando para trazer uma palavra para abençoar a sua vida, tá certo? Antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal no YouTube, o canal Aldenir Alves, tá certo? É muito fácil, você vai aqui embaixo, deixa o seu like, deixa a sua mensagem no canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você conhece e que você ama e juntos vamos levar essa palavra que tem o único objetivo de abençoar e transformar a sua vida, tá certo? Gente, hoje eu quero falar sobre algo muito importante, algo muito que eu considero muito importante na questão bíblica, que foi um jovem que ele tinha uma conduta invejável, ele tinha uma conduta de ser um homem segundo o coração de Deus. Ele era um jovem que cresceu num contexto babilônico, mas que tinha uma disciplina, que tinha uma intimidade com Deus que poucos têm hoje em dia. Esse jovem era Daniel. Daniel, ele escolheu inclusive ter uma alimentação diferenciada, a não comer aqueles pratos que eram servidos na Babilônia, porque aqueles pratos que eram servidos na Babilônia eram consagrados a deuses, a ídolos. Então Daniel toma essa decisão de não comer aqueles pratos. Outra coisa que Daniel fazia com perfeição, era a questão de orar, era a questão de conversar com Deus. O que está faltando para as gerações de hoje, das pessoas que se dizem cristãos, é ter um tempo de qualidade, é ter um tempo de verdade com o nosso Deus. Porque quando surgir a primeira dificuldade no seu caminho, quando surgir a primeira luta, quando surgir o primeiro obstáculo, você vai estar preparado para superar aquele obstáculo. Porque Deus vai trazer para você estratégias de como vencer, de como crescer, de como superar, assim como Deus deu a Davi estratégias de como vencer Golias. Davi é outro exemplo, porque Davi foi crescendo na intimidade com Deus. Davi foi tendo capacidade de entender o que Deus queria para a sua vida. E desde cedo ele foi treinado a vencer o leão, a vencer o urso, protegendo as ovelhas. Então eu quero te convidar, nesse exato momento, a você agir como um Davi na sua geração. Você fazer a diferença nesse mundo em que os evangélicos, em que as pessoas que servem a Deus, em que os católicos, em que os cristãos estão sendo muitas vezes apontados como hipócritas, como pessoas que não vivem a palavra, como pessoas que apenas falam e criticam os outros, mas que quando chega a hora de viver, quando chega a hora de ter uma prática, de ter uma vida verdadeiramente de intimidade com o Pai, eles não têm. E com isso eles são apontados. Faça você assim como fez Abraão, que saiu da sua casa, da sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia. Foi para uma terra desconhecida, apenas ouvindo a voz de Deus. Quantos hoje em dia não têm esse privilégio de ouvir a voz de Deus e obedecer uma direção de Deus, porque muitas vezes nem sequer ouviram uma direção de Deus, nem sequer obedeceram o mínimo, que é, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, amar o próximo como a nós mesmos. As pessoas nem sequer fazem as pequenas coisas, não querem trabalhar no pouco, porque quando nós trabalhamos no pouco, quando nós honramos o pouco que Deus nos deu, Ele nos acrescenta muito. E eu quero te convidar a você ter uma intimidade com Deus, de fato e verdade, uma intimidade profunda, uma intimidade em que você vai ouvir direções de Deus e você vai cumprir essas direções como um verdadeiro cristão e vai fazer a diferença nessa geração. E você vai mostrar para todos esses que estão criticando os cristãos que ainda existem homens e mulheres de Deus capazes de ter uma vida digna, uma vida concreta e uma vida de intimidade com o Pai. Fica com Deus, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente madrugada, muita paz e muita luz.